Boa tarde, alunos da turma 701 e turma 702. Eu sou Bianca, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos estudar a estrutura e formação de palavras. Nós vamos ver o que são palavras primitivas, derivadas, compostas e os afixos. Relendo um trecho do texto da aula 1 da semana passada, nós vamos encontrar um bom exemplo. Algum tempo depois, Zeus olhou do alto do Olimpo e ficou perplexo. Tudo havia mudado. Os homens haviam deixado suas cavernas. Zeus viu cabanas de lenhadores, fazendas, vilarejos, cidades muradas e até mesmo um castelo ou dois. Os homens cozinhavam os alimentos e carregavam tochas para iluminar seu caminho à noite. No interior de oficinas flamejantes, fabricavam coxos, quilhas, espadas e lanças, construíam navios e costuravam velas, ousando se aproveitar da fúria dos ventos para se locomover. Usavam capacetes e travavam batalhas montados em bigas, assim como faziam os próprios deuses. Vamos voltar aqui. Os termos destacados acima vieram de outros. Os termos destacados, espero que vocês consigam ver, são esses: lenhadores, cozinhavam e muradas, que estão na cor verde. Eles foram criados a partir de outras palavrinhas. As outras palavras que deram origem a essas aí, que estão em verde, se chamam palavras primitivas ou substantivos primitivos. Vocês sabem qual é a palavra que deu origem a cada um desses termos destacados em verde? Se você respondeu lenha, muro e cozinhar, muito bem. Isso significa que você compreendeu que as palavras primitivas são usadas para formar novas palavras, e essas novas palavras receberão o nome de palavras derivadas, ou substantivos derivados. Ou seja, lenha, muro e cozinhar são palavras primitivas. Lembrem-se que primitivo é aquilo que veio primeiro. Elas dão origem às palavras derivadas, que são vilarejo, que vem de vila, roupeiro, que vem da palavra roupa. E com certeza na casa de vocês, se vocês olharem ao redor, vocês vão encontrar vários objetos, vários outros itens que são, formados por palavras derivadas, ok? Então, olhem ao redor aí de vocês, façam esse exercício agora. Deem uma olhadinha, olhem para um objeto e tentem adivinhar se ele é uma palavra primitiva ou se ele é uma palavra derivada. Por exemplo, à minha frente aqui tem uma estante cheia de livros. Será que livro é uma palavra primitiva ou é uma palavra derivada? Livro vem de quê? Livro não está vindo de nenhuma outra palavra, mas ele pode, o termo livro pode virar a palavra livreiro, a palavra livraria. Então, livro é uma palavra primitiva que está dando origem a livreiro, livraria, que são palavras derivadas, ok? Observe outro trecho do texto da semana passada. Zeus ficou furioso e imediatamente apanhou o maior raio de que dispunha. Se eles querem fogo, disse a si mesmo, então fogo eles terão. E muito mais do que pediram, vou transformar aquele mísero planeta que eles chamam de Terra em um monte de cinzas. Mas de repente, uma ideia surgiu em sua mente e Zeus abaixou o braço. Além de vingança, prosseguiu. Quero diversão. Que eles se destruam com suas próprias mãos e suas próprias descobertas. Vai ser um espetáculo longo, muito interessante de se ver. Deles posso cuidar depois. Meu assunto agora é com Prometeu. Zeus chamou sua guarda de gigantes e ordenou que eles prendessem Prometeu, levassem-no até o Cáucaso e o amarrassem ao pico de uma montanha com correntes tão fortes, especialmente forjadas por Hefesto, que nem um titã em fúria seria capaz de arrebentá-las. Feito isso, chamou 2 abutres e mandou que eles comessem lentamente o fígado daquele obstinado amigo dos mortais.
Reparem que agora as palavrinhas destacadas são imediatamente, especialmente e lentamente. Vocês conseguem perceber que essas 3 palavrinhas têm alguma coisa em comum? O que será que elas têm em comum? O que elas têm em comum é a terminação mente. A função dessa terminação, desse termo, desse elemento, no finalzinho dessas palavras, é indicar uma maneira, uma forma, como a ação foi executada. Ou seja, imediatamente significa que a forma que foi executada foi imediata. Especialmente significa que foi feito de maneira especial. E lentamente significa que foi feito de uma maneira lenta. A palavra felizmente indica que algo foi feito de que maneira? Feliz, não é isso mesmo? Assim como existem termos que se unem ao final das palavras para indicar situações, como nos exemplos anteriores, existem termos que se unem ao início das palavras para indicar outros sentidos, outras condições. Deixa eu voltar aqui um minutinho. Outras condições, como é o caso da palavra infeliz e descontrolado. Notem que a palavra normal é o feliz. E aí foi adicionado, a ela o in, uma sílaba, um elemento. E em controlado, que vem de controle, foi adicionado a sílaba, o termo des. A sílaba in substitui a palavra não. O que significa infeliz? É aquele, que não está feliz, sem felicidade. Infeliz, não feliz. Já a sílaba des substitui a palavra fora, neste contexto. Descontrole, fora de controle. Desonra, sem honra. E por aí vai. Tanto as sílabas que se unem às palavras no início como no fim recebem o nome de afixos, ou seja, palavrinhas como no exemplo infelizmente, especialmente, lentamente. Esse termo que foi adicionado ao final, ou como no caso do descontrole, infeliz, entre outros, recebem o nome de afixos. Mas nós temos uma diferença. Quando esse termo, esse elemento, se agrega a palavrinha ao final, é chamado de sufixo. E quando é no início da palavra, significa prefixo. Lembrem-se de pré-história, o que vem antes da história. Pré-vestibular não é o curso que a gente faz antes do vestibular, de prestar o vestibular? Então, prefixo e sufixo. Lembrem-se de prefixo. Decorem como pré. Pré é o que vem antes. Então, o prefixo vai vir antes da palavrinha, antes do radical, e sufixo vai vir depois. Os afixos são elementos que se agregam a um radical ou tema para formar palavras derivadas. Nos próximos slides vocês vão ver direitinho o que seria, o radical e o tema. Copiem o que é afixo, o que é prefixo e o que é sufixo. Lembre-se, derivação é o processo de formação de novas palavras a partir de outras já existentes. Ela pode se dar das seguintes maneiras: derivação prefixal, ou podemos chamar também de prefixão, que é o acréscimo de um prefixo. Aqui vocês vão ver um exemplo, que foi dado no slide anterior, mas em que você tem o prefixo, que é o in. Por que é pre? Porque está vindo antes do radical aqui, antes da palavrinha.
Então, essa derivação é prefixal. Você tem a derivação sufixal, que é com o acréscimo do sufixo. Lembrem-se que ela vem depois, ó, feliz, sufixo idade, juntou tudo, felicidade. E nós temos também a derivação prefixal e sufixal. É quando você coloca prefixo e sufixo em uma mesma palavra. Então, nós temos a derivação prefixal e sufixal, como no exemplo infelicidade. Infelicidade, tá? Poderia ser infelizmente também. Tem outros exemplos. Então, no caso, a derivação parasintética é aquela que exige o acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Amanhecer, assustadora, enjaular, tá? Tô falando assim bem pausadamente para vocês perceberem o acréscimo dos... Bom, então, o vídeo foi pausado. Retomando aqui, eu estava falando bem pausadamente para vocês prestarem atenção no acréscimo do prefixo e do sufixo. Dando continuidade, os elementos que compõem a estrutura das palavras são radical, desinência, vogal temática, tema e afixo, que vocês já viram o que é. Radical é o elemento que agrupa palavras. Deixa eu voltar aqui. Radical é o elemento que agrupa palavras em uma mesma família. Por exemplo, em um trecho do texto Prometeu. De início, os homens ficaram assustados com o presente. Eles agradeceram a Prometeu e pediram que ele levasse o presente de volta. Mas Prometeu buscou a carne de um cervo caçado recentemente. Assegurou sobre o fogo. Quando a carne começou a assar e a crepitar, impregnando a caverna com seu cheiro delicioso, as pessoas se deixaram levar pela fome e se lançaram sobre o assado, devorando-o voluptuosamente e queimando suas línguas. Vocês podem prestar atenção nas palavras destacadas assar e assado. Vocês conseguem perceber que elas fazem parte de uma mesma família? Né? Se vocês conseguirem prestar atenção nisso, vocês vão entender rapidamente o que é radical. Radical vai ser a parte principal de uma palavrinha que se repete quando nós temos derivação, quando nós temos a criação de outras palavras. Observe que as palavras destacadas em verde são formadas pelo mesmo elemento, assar e assado, podendo aparecer também em assadeira, que é o tabuleiro, né, para colocar o alimento. Então, você vê aí que, ó, assar, assado, assadeira, nós temos os mesmos elementos que se repetem. Quando nós temos o elemento que se repete, esse elemento é o que chamamos de radical. Tá? Ele identifica a família das palavras. Agora, falando de palavras compostas. Algumas palavras podem apresentar dois ou mais radicais, como é o caso de... Olha, acabou entrando um acento circunflexo ali, mas foi erro de... Apertei tecla sem perceber. É o caso de arco, íris, girassol, mico-leão dourado, etc. A essas palavras damos o nome de palavras compostas ou substantivos compostos. Então, você tem ali outros mais de um radical, tá? Um radical seria somente, por exemplo, do assadeira, tá? Pedra, é o PEDR, de pedra, pedreira, pedregulho. Isso seria um radical apenas. Agora, no caso da palavra composta, ela tem como radical várias outras palavrinhas, duas ou mais.
tá? Então, guarda, roupa, são dois radicais, então é palavra composta. Guarda-roupa, guarda-sol, beija, flor e por aí vai, tá? Então, esse é o conceito de palavra composta. Então, copiem também o que são as palavras compostas. Existem dois modos de composição das palavrinhas compostas, que seria justaposição e aglutinação. Por justaposição é quando os radicais se unem sem sofrer alteração, ou seja, tamanduá, bandeira. Você não teve nenhuma alteração aqui, você simplesmente juntou as duas palavrinhas e ela não sofreu nenhuma perda de letrinha, por exemplo. Voltando aqui. Laranja da terra. Olha, também está completo. Passa tempo. Mesmo não tendo o hífen separando, ela foi unida, né? Essas duas palavrinhas foram unidas e também não teve perda em nenhuma letrinha dessas palavras. Agora, já a aglutinação é quando ao menos uma das palavras que sofre a união perde algum elemento durante esse processo. Por exemplo, Peralta. O que é Peralta, né? É aquele danadinho, aquele sapeca, né? Aquela criança sapeca, aquele menina sapeca. Peralta, então, é a junção de perna mais... Bom, voltando, né? O vídeo travou por falta de espaço na mídia. Não são só vocês que têm problema aí com as tecnologias, não. Às vezes a gente vai fazendo aqui as coisas e aí quando vê não tem espaço, e aí tem que ir apagando tudo, mas enfim, vamos lá. Então, né, a aglutinação ela vai ocorrer quando uma das palavrinhas ou um dos elementos, seja uma letrinha, seja uma sílaba, ele tiver que sair de uma das palavras, de um dos radicais, para que esta nova palavra seja criada. No caso ali de Peralta, né, a palavra real seria perna mais alta. E aí, por causa da aglutinação, a parte, né, do N, A, sumiu. E aí ficou Peralta. E aí houve essa aglutinação, essa junção direta com perda de elementos, tá? É igual a palavra aguardente. Aguardente seria água mais ardente. E fica tudo junto, ó, aguardente. Não repete o água ardente, tá? Então, quando há essa perda de elemento, é aglutinação. Planalto, que seria plano mais alto. Planalto, não fica plano alto, é planalto. Planalto Central, lá em Brasília. Planalto, tá? Então, sempre que vocês tiverem uma palavrinha assim, vocês percebem que são duas que se uniram, mas que elas não estão completas, como ocorre na justaposição, então é uma palavra composta por aglutinação. Tudo bem? Olha só, eu ainda tenho mais 3 slides para passar para vocês, mas eu não quero que fique muita coisa para um dia só. Na verdade, são 4 slides. Então, o que nós vamos fazer? Eu estou aqui até o horário, até o final da aula, disponível para vocês irem tirando dúvidas e eu vou reexplicando caso vocês tenham algum problema. E amanhã eu vou enviar o restante desse vídeo para vocês, para que vocês possam continuar, né, com o conteúdo da matéria e para não ficar muito pesado. Então, hoje vocês vão corrigir o gabarito da semana passada, da atividade, vão preencher a presença no Google Forms, vão ver este vídeo 1 ou 2 vezes, o necessário, para vocês poderem tirar as dúvidas, vão tirar dúvidas comigo, tá bom? E amanhã eu vou passar a atividade e o restante desse vídeo para vocês. Combinado? Então é isso, galera. Espero que vocês estejam entendendo tudo.
Até as 6, com certeza eu estou aqui. Após as 6, eu não estou diretamente no celular, mas quem me manda mensagem depois eu consigo atender também, tá bom? Porque eu sei que alguns alunos só podem utilizar quando os pais chegam do trabalho, enfim. Então, é isso. Bons estudos para todos. Beijinho, tchau, tchau.